Supondo que a unidade de adiantamento tenha sido implementada na fase de execução, que a unidade de detecção de conflito tenha sido implementada na fase de decodificação e que o programa de multiplicação e divisão seja executado de um modo correto, esboce o diagrama estilizado do código acima com as soluções dos conflitos que dê a menor perda de ciclos, de um modo explícito, objetivando um melhor desempenho possível numa arquitetura não otimizada. Defina os sinais de controle no ciclo 10. Começo com o add v0, 0, 0. Segue-se para a linha 2, T0, 0, 0. Até agora sem nenhum conflito. O próximo add, que é v0, v0 a 0, já está em conflito com a primeira instrução. A primeira instrução vai escrever no v0, porém essa aqui também vai escrever no v0. Só que o primeiro operando rs, que é o v0, e o segundo é o a0, vai ter conflito entre a leitura do operando com o registrador que será o destino no add. Então vamos lá, tentar explicar melhor. Vai ter que mostrar esse conflito. O primeiro vai escrever no V0. O segundo vai escrever no T0, ou seja, não tem problema. Mas esse vai ler o RS, que é V0. E é aqui que a gente vai ter que mostrar como vai ser esse conflito. E por que o adiantamento tem que ser no RS e não no RT? Se você pegar a instrução, ela é add v0, v0 a 0. Esse segundo v0 é o primeiro, é o RS, é o primeiro traço. O A0 aqui é o RT, seria o segundo traço. Como o conflito é no V0, o adiantamento tem que ser no RS, que é a entrada do V0 nessa instrução. E como é que eu explico esse conflito? Vamos lá. Eu escrevo em V0 dessa instrução na execução. Ou seja, na decodificação dessa instrução eu leio o V0 errado. E quando eu chego na execução, ele está errado. Porém, na primeira instrução, V0 ele não está pronto somente na fase da escrita. Ele já está pronto na saída da memória. Ou seja, eu posso fazer um adiantamento da saída da memória da primeira instrução para o RS da instrução atual. Esse será o adiantamento. Na linha ADDI, que é T0, T01, a DDI tem conflito com o segundo ADD por causa do T0. O mesmo conflito anterior, mas agora com o T0. É preciso fazer o adiantamento, pois senão ele vai entrar errado. Preciso puxar o valor correto para que ele não entre desatualizado. E essa puxada agora vai ser para o RT, que é a linha de baixo, pois o ADDI não tem RS. A instrução back, que é T0 a 1 div, está em conflito com o T0 da instrução acima, que é o ADDI. E uma das fontes do back é o T0, que é a fonte RS. Então, como é que eu posso resolver esse conflito? Eu posso puxar da memória do ADDI, porque na memória ele já calculou e já tem o valor T0 mais 1 na entrada da memória. E esse valor não vai executar mais nada dentro do ADDI, mas o sinal já está no fio da memória e é esse fio que será puxado para a entrada da execução do back. No back, que é T0 a 1 div, a entrada RS é o T0 e o A1 é o RT. Por isso que o adiantamento vai ser no RS, porque o conflito se dá no T0. E nessa interação do back não tem conflito de controle, pois nessa primeira interação ele não vai pular, pois os valores T0 e A1 não são iguais. Então ele não vai entrar no conflito de controle e vai continuar somando mais 4, mais 4, mais 4, etc. Sendo isso, a próxima instrução será o jump. O jump é executado sem conflito com o back, mas é preciso avaliar qual instrução vem depois do jump, porque as instruções elas não se conhecem e após o jump vem um outro add. Entra o próximo add que já está na fase de div, mas esse add não faz parte do loop, mas ele entra pois é a próxima instrução. O pipeline, como eu já disse, ele não sabe quem vai vir depois ou quem veio antes. Ele entra, mas entra sem saber, entre aspas. Quando o jump percebe que não é uma instrução que tem que entrar, mas sim a volta do loop, ele então elimina essa instrução com as bolhas. E a detecção de conflito na decodificação já vai tirar a instrução que está na fase de busca. O add vai para a instrução inicial do loop, que é o add v0, v0 a 0, e basicamente esse é um ciclo perdido. Volta para o add inicial do loop, v0, v0 a 0, sem conflito. Segue para o ADDI, que vem antes do back, também sem conflito. Detalhe que poderia existir algum tipo de conflito, mas nesse caso não teve. Agora entra novamente o back, porém agora ele tem o T0 igual a 1. Porém ele só irá decidir isso quando estiver na fase de memória, assim como na primeira execução. Porém, na primeira execução ele ignorou e seguiu o fluxo. Isso não teve conflito.
Agora, nesse back, quando ele chegou na fase da memória, né, que ele percebeu que ele ia desviar, mas ele não sabe quem entrou depois dele. Ele só descobriu que iria desviar, como eu já disse, quando ele chegou na fase da memória. Então, as instruções que vieram depois dele já haviam entrado, já que o pipeline é um fluxo contínuo. Então, depois do back, entra o jump outra vez, porém ele só chega até a fase da execução, que é o mesmo ciclo da memória do back acima dele, que é quando o back percebe que deveria desviar. Então, ele chega na fase de execução e depois é preenchido com boolean. Depois do jump, novamente entrou a instrução que não deveria, teoricamente, que é o add A2 0v0, na fase de div. E o jump, quando percebeu que ela entrou, mas não deveria ter entrado, já elimina depois da busca. E nesse caso, novamente, é o jump que a elimina. E o jump volta novamente o loop para o primeiro add desse loop, que é o add v0v0a0, pois ele não sabe se vai desviar ou não. Mas o back já havia decidido que não era para voltar no loop, pois o loop já está resolvido. Então, nesse caso, o back elimina o restante dessa instrução. E com isso, o back joga para a instrução add abaixo, fora do loop, pois como não vai ter mais esse loop, ele precisa entrar no div. Nesse caso, foi o back quem derrubou tudo, pois o desvio condicional já aconteceu. Então, no div, entra o add A20v0, em seguida o add v100 e o add t400. Todos esses poderiam ter tido conflito, mas não tiveram. E agora entramos no loop 2, onde será executado a rotina de divisão. Já dentro do loop 2, executa a instrução SLT T4A2A3. Chega no BNE, que é T4 0 end, e existe conflito entre o SLT e o BNE, pois o BNE usa um valor que o SLT está escrevendo, que é o T4. Então, na fase de memória do SLT, já vai adiantar para o RS do BNE. E o BNE não vai pular para o end nessa primeira fase do loop, pois o valor de T4 não é igual a zero, então vai entrar no sub. Entra o sub A2, A2, A3 e não ocorre conflito de dados. Em seguida, o ADDI V1, V1, 1 também sem conflito. Aqui entra no jump que é válido e volta o loop. Porém, explicando melhor o que está acontecendo, eu estou dividindo 6 por 4 e na primeira iteração do loop ele compara. Vê que 6 é maior que 4, subtrai 4 de 6 que é igual a 2. Em seguida, ele incrementa V1 com 1. Ele estava com 0 e ficou 1. E deu um jump de volta para o loop 2, entrando novamente no SLT. Porém, antes disso, ele ainda gera uma bolha, um lixo, uma instrução inválida que é perdida. Entra a instrução inválida que é gerada pelo jump, e é um ciclo perdido, e depois o SLT entra sem conflito. Segue para o BNE e dá o mesmo conflito anterior, que se resolve novamente adiantando da memória do SLT para o RS do BNE. BNE compara e percebe que T4 agora não é 0, pois T4 agora é 1, pois 2 é menor do que 4. Só que o BNE vai decidir isso no quarto ciclo, na fase da memória. E na memória ele vai pular para o end e encerrar. Como aconteceu antes, as instruções seguem, apesar de que não deveriam entrar, pois as execuções já deveriam ter sido finalizadas. Entra o sub, que tem a instrução até a fase de execução, e depois completa com bolha. Depois entra o ADDI, que tem sua instrução até a fase de decodificação, e depois completa com bolha. E então entra o jump até a busca, completa com bolha e encerra o pipeline. Contando os ciclos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O ciclo 10 é o final do J. Os sinais que ele tem no final do J são: na fase ER do jumper, o regWrite é igual a 0, o main2reg x. Na fase da memória do NOP, abaixo do jump, o mainRead é 0, mainWrite 0, branch 0, nBranch 0. Na fase da execução do ADD, regDST 1, aluSource 0, aluOp 010. Fase da decodificação do ADDI, nenhum sinal de controle. Fase de busca do back, nenhum sinal de controle.